E aí, rapaziada do História Santos Debate, tudo certo? Muita gente vem me perguntando nas minhas redes sociais e também nas redes sociais do Grupo História Santos, lá no Instagram, no @isso lá, se o Carille corre o risco de demissão caso o time trupique contra o Amazonas sábado, 4 da tarde, na Vila Belmiro. Caso o Santos não performe como fez contra o Avaí, a respeito deste assunto. Mas eu lanço um debate aqui para que você comente bastante, tá? Mas justifique, não só comente, justifique. Você demitiria o Carille neste momento? Sim, não e por quê? O porquê eu já imagino. Mas quem você traria para o lugar do Carille nesse momento? Quem você acha, acredita que tope o desafio do Santos na Série B neste momento? E que você escolhe. Porque eu recebi nas minhas redes sociais, vai atrás do Cuca, o Sampaoli, muita gente indo atrás do Bola VIP, né? O Sampaoli, isso e aquilo, tem pessoa que é treinador do Sub-17, que é a categoria que está mais revelando, né? Que inclusive foi convocado pela CBF para acompanhar os treinos da Seleção Brasileira Sub-16, então está sendo observado o trabalho dele. Mas eu ouvi diversos nomes, os principais Cuca e Sampaoli, tá? Agora eu vou com a informação, vamos lá. Não pegou legal, não pegaram legal as declarações do Carille pós-empate com o Guarani, né? De que estão treinando errado, de que... Está lá no História Santos para você assistir, inclusive ele falando, que os jogadores acham que podem vencer a qualquer momento, né? Displicência, traduzindo, e que ele tem que motivar os caras, ele chama os jogadores de os caras, e eu, pela experiência que eu tenho no futebol, entendo que isso explode um vestiário, né? Porque o jogador de futebol, ele pode estar num mau momento, ele assume a responsabilidade, os técnicos geralmente assumem a responsabilidade para eles, do mau momento da equipe, trazem e assumem a culpa, mas dessa vez o Carille distribuiu pelo elenco. Contra o Avaí, eu já comentei isso, eu vi os jogadores todos molões em campo. E o Carille tentando algumas alternativas para deixar o time mais ofensivo. Contra o Avaí eu vi falta de critério do Carille, de dar sequência para uma meritocracia, enfim, de falar que o lugar do Pituca é o Patrick, você não vê o Patrick em campo, não que ele fosse resolver, mas você tem que saber se ele resolve ou não, afinal de contas é um jogador caro mensalmente, né? E eu sei que a alta cúpula não recebeu bem essas declarações, ficou um clima meio estranho. Veja bem, clima estranho não significa que o Carille está na berlinda, que o Carille vai cair e tal, que os caras vão demitir, não. Mas dependendo do jogo contra o Amazonas, começa a ser considerada a possibilidade de uma mudança de rota, tá? Dependendo de como o Santos vai performar contra o Amazonas. Óbvio que a Vitória jogando mal, mas a Vitória joga a sujeira para baixo do tapete. Essa é uma realidade, a gente sabe. O futebol funciona assim. Mas vai haver uma fiscalização maior. Eu sei que, pelo que eu fiquei sabendo, o Paulo Brax recebeu a missão de estar mais próximo do elenco para saber se algo está acontecendo internamente. Se há algum tipo de problema de relacionamento entre elenco e Fábio Carille depois, né, desse jogo contra o Guarani. De observar como os treinos são aplicados. E de levar à diretoria relatórios com relação a isso. Eu pensei que isso já tivesse sendo feito e acredito que esteja sendo feito. Mas agora é de uma forma mais minuciosa. A diretoria está interessada em saber o porquê da declaração do Carille, que deu a entender de que estão treinando errado. De que a preparação para o jogo não começa na véspera. Essas coisas. Daí ao Carille correr o risco de cair, cara, pelo que eu tenho de informação, passa longe. Existe o problema da multa e existe o problema de técnico querer pegar o projeto do Santos neste momento. Pô, é fato entre os técnicos, e eu conversei com muitos, eles acreditam que o Santos vai subir.
que o Carille vai conquistar o acesso com o Santos para a Série A, mas que muita coisa precisa mudar. E que o Santos está começando a periclitar, está iniciando um momento de instabilidade num determinado período do campeonato considerado importante e perigoso, né, pelos treinadores que eu conversei, e eu não vou revelar aqui quais treinadores que eu conversei, até para saber o que acontece num momento desse, né? E que o Santos tem que reagir, que o Santos tem que vencer o Amazonas, e além de vencer, o Santos tem que convencer, tem que performar bem, aí a tranquilidade volta e o clima se acalma. Não, eu particularmente, uma opinião agora, eu não acredito, e esses treinadores que eu conversei também, né, não acreditam que o Carille será demitido no ano de 2024. Somente em caso de uma catástrofe muito grande, sabe? Do tipo de perder 3 seguidas, 4, como foi aquela sequência. Se repetir a sequência negativa, né, de 4 jogos sem vitórias, pode ser até 4 empates, aí o Carille corre muito risco. Aí ele corre o risco, sim. Um risco que eu imaginei já que não fosse acontecer. Eu sou um cara que me conformo com as informações que me conformo assim, né? Eu entendo, compreendo as informações que me passam. E a intenção da diretoria não é trocar o técnico, né? Eu sei que tem gente arrependida de ter uma cláusula de ativação de renovação de contrato automática do Carille, até com o aumento do valor da multa, caso o Santos conquiste o acesso. Porque estão percebendo que é insuficiente para a Série B. Imagina para uma Série A, né? Que todos os jogadores que estão hoje no elenco do Santos foram aprovados pelo Carille. Que em 99% das vezes o Carille participou da escolha e da aprovação junto com o Galo. Então ele pediu as peças, ele tem as peças e muitas delas ele não usa. E isso incomoda a alta cúpula. Divergências existem entre o presidente Marcelo Teixeira e o Carille com relação a aproveitamento maior da base, questão dos treinamentos só no período da manhã, não porque à tarde. O Santos até meteu iluminação lá no CT para treinarem à noite e tal, né? Tentando forçar, né, que os jogadores fiquem a maior parte do tempo dentro do clube, focados nesse objetivo. Mas isso não vem acontecendo. O Carille está com liberdade de botar treino pela manhã e ponto final. Entendeu? É treino pela manhã e ponto final. E estamos conversados. Como, se eu não me engano, vai ser o dessa sexta, pela manhã. Mas há uma observação agora com um olhar muito mais crítico do que conformado com relação ao trabalho do Carille no Santos. Não há risco de demissão hoje, repito, mas uma sequência negativa, por exemplo, 4 jogos sem pontuar, não estou falando 4 derrotas não, 4 jogos sem pontuar não, 4 jogos, por exemplo, pontuando pouco, empatando, se empatar 4 jogos, para resumir, foi o que me falaram, se empatar 4 jogos seguidos, já não tem mais o porquê continuar. Porque compromete o objetivo do Santos de voltar à Série A. Que em 4 jogos somando 4 pontos, enquanto equipes da frente podem somar em 4 jogos 12, 9 ou até 6 e deixar o Santos para trás, é um momento perigoso, como alguns técnicos que eu conversei me falaram. Um momento perigosíssimo que o Santos passa. E que o Santos depende só dele para sair, né? Carille, vai uma crítica construtiva aqui, um conselho, talvez. No comentário deve ter um monte de conselho, críticas tem, você tem que entender as críticas pelo momento do Santos. Tem nomes de outros treinadores que os torcedores gostariam que estivesse hoje no Santos, pode acreditar no comentário, eu vou estar lendo todos. Mas, cara, tenta botar o time para jogar para frente. Porque assim, o santista, ele tem um negócio. Quando ele vê que o time ataca, que é origem do Santos, que é RG do Santos, marca registrada do Santos, o torcedor tem mais paciência. Carille, tenta aproveitar mais. Jogadores da base, não faz o que você fez com o Matheus Xavier.
O moleque jogou, foi bem, 20 e 17 depois. Jogou pelo 20, né? De novo. Traz o moleque, você não tem o Pedrinho, traz o moleque. O Alejandro Villarreal, olha o que você fez com o Enzo Monteiro. Só no primeiro jogo, 45 minutos, ele foi o vilão de tudo aquilo. Nunca mais foi aproveitado. Hoje ele é reserva do Sub-20 porque tem o Alejandro Villarreal. Então dá uma sequência pro cara, oportunidade pro cara. O Wendel vai estar aí, cara. Você disse, ele vai ser relacionado. Você tem problemas sérios, né? Você perdeu 2 laterais, você vai só com o Rodrigo Ferreira pela direita, que não é um lateral que passa muito, então você deixa de atacar por aquele lado, tem que corrigir, você tem que atacar por aquele lado, senão sobrecarrega o lado do Guilherme e fica fácil para o adversário marcar. Põe o time para atacar, Carille. Põe o time para atacar com as peças que você tem aí. Usa a molecada. Daqui a pouco o Miguelito está pedindo para ir embora do Santos. Porque, pelo visto, para o Carille já esgotaram as possibilidades, as chances dadas ao Miguelito. E foram poucas com o Carille, pô. Quem é que teve? Olha o Rian. O Rian vai estourar a idade de Sub-20, voltou para jogar no Sub-20, mas é um moleque que tem potencial para jogar nesse time. Ontem você colocou o Sandri, todo respeito ao Sandri, o Rian joga muito mais bola que o Sandri. Mas a avaliação é sua, Carille, então eu te dou um toque. Põe o time para jogar para frente. Vê se a torcida não vai gostar. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que você gosta de citar bastante, pô, o Santos massacrou, foram 20 e tantas finalizações. A torcida não reclamou daquela derrota, óbvio, todo mundo fica chateado com a derrota, mas reconheceu o esforço e o volume ofensivo que o Santos teve. Na verdade, o único jogo que o Santos teve um volume ofensivo gigantesco, nos demais foi refém, se espelhou, se rebaixou ao nível do adversário, com todo respeito aos adversários. Então a situação é essa. Se em 4 jogos empatar os 4, o Carille cai. Tá? Eles vão tentar corrigir a rota. Mas a diretoria encontra um grande problema também. Por isso que ela acredita, né, vai olhar de maneira mais crítica para o trabalho do Carille. Se precisar, vai intervir através das pessoas do futebol, do Galo, do Léo. O Léo, tem que parar de ser enfeite só, hein? Tem que agir, pô. Você é um cara que foi líder na sua época de vestiário. Tem que agir no vestiário. Né? Do Paulo Brax, é o CEO do clube, tá lá para isso. Né? Porque eu já vi também que a torcida já se movimenta para protestos. Cara, isso não é legal. Não é legal. O Carille, eu vejo todo jogo na Vila, quando aparece o nome dele no placar, ele é vaiado. A torcida não tem mais paciência pro Carille, porque ele é o técnico desse detalhe, né? O detalhe de não mudar, de ser teimoso, de aparentar teimosia, de usar só uma característica. O próprio presidente, dando entrevista para a TV dele, lá para o Domingo Esportivo, para o Ricardo, para o Halley, ele falou, pô, muito chato, né? Escobar para Jair, Jair para Gil, Gil para Rodrigo, que volta e tal. Que esse é o jogo do Carille, sabe? De ficar tocando bola de lado, tentando buscar um espaço, mas não está funcionando. Então, assim, há uma insatisfação, há o problema da multa também, e principalmente o que você está comentando aí, esses nomes que você está colocando aí embaixo, principalmente um substituto para o Carille para correção de rota e para topar um projeto que engloba 2025, que é um técnico que coloque o time para jogar para frente. Hoje, não é só jogador que não quer vestir a camisa do Santos, não, que não topa o projeto Série B do Santos, visando Série A. Tem técnico que não quer se arriscar também e não quer passar por isso. E aí a diretoria encontra várias resistências com relação a isso. E aí você vai, né, alegando metas. Chegamos na final do Paulista. Deu de volta para a Copa do Brasil. Nosso negócio é subir, eu não quero ser campeão. Eu também não quero ser campeão, mas também não quero sofrer. Né? E o Carille hoje faz a torcida do Santos sofrer. Tá bom? Informações com comentários aí, né, com opiniões minhas, você pode concordar ou não, eu estou lendo o teu comentário aqui para ver qual é o termômetro da galera, tá bom? Eu até imagino, mas eu falei, fala se demite sim ou não e por quê, mas dá um nome, mas o nome é assim, pare e pense, pô, será que ele toparia? Né? E justifica. Tamo junto, valeu!